Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de novembro de 2020. São 8 horas da manhã. No Estadão, Eduardo Suplicy é o vereador mais votado em São Paulo. Além disso, também em São Paulo, o PT elege a maior bancada da Câmara dos Vereadores, enquanto dizem que o partido sofreu uma derrota. No G1, de 70 congressistas que se candidataram, 3 são eleitos e 15 vão para o segundo turno das eleições municipais. 57 cidades terão segundo turno no país. Bolsonaro avalia mudança de estratégia em segundo turno, porque no primeiro a estratégia funcionou muito mal. PT, PSDB, PSOL e DEM terão mais de 50% da Câmara de Vereadores de São Paulo. No Correio Brasiliense, Guilherme Boulos recebe apoio de Gilmar Tato do PT no segundo turno em São Paulo. O candidato petista, que terminou em sexto lugar, declarou apoio ao candidato do PSOL pelo Twitter. Disse Tato: "Acabei de ligar para Guilherme Boulos, a quem tenho como um irmão mais novo. Desejei sorte e disse que ele pode contar comigo e com nossa valente militância para virar o jogo em São Paulo." No Correio Brasiliense, TSE garante que atraso nas eleições não tem relação com segurança do sistema. Valdo Açaí não consegue se eleger em Angra dos Reis, candidata de Bolsonaro. Na Veja, Tato espera telefonema de Boulos e deve declarar apoio hoje. A Veja está atrasada porque ele já declarou ontem. Bolsonaristas tentam espalhar suspeitas de fraude nas eleições do Brasil. Apoiadores do Bolsonaro tentam promover onda de desinformação similar à que Trump moveu nos Estados Unidos e que não adiantou e não vai adiantar nada. Ainda na Veja, Joyce Hasselmann tem campanha melancólica e termina com insinuação de fraude. Do nada veio e ao nada está voltando. Maior fiasco da eleição, Russomano não tinha apoio de cacique do partido. Em O Globo, Tami Miranda, o filho trans de Gretchen, é eleito em São Paulo. Com Bolsonaro, Russomano tem seu pior desempenho na disputa à prefeitura de São Paulo. A derrota dele, com apoio de Bolsonaro, foi pior do que as anteriores. PT tem o melhor desempenho no Rio de Janeiro desde 2000, com Benedita da Silva. Ainda no Globo, está empatada a ação que pode tornar Crivella inelegível, mas ainda faltam 5 votos. Vereador do PSOL no Rio de Janeiro bate Carlos Bolsonaro. Tem mais votos que ele na eleição deste ano. Investigados por ligação com a milícia não conseguem se eleger no Rio. O discurso da nova política perdeu a força, diz cientista político Jairo Nicolau. Freio na antipolítica, fracasso de Bolsonaro, atraso na apuração, tudo isso em 2020. O Recife terá segundo turno entre os deputados federais João Campos, do PSB, e Marília Reis, do PT, que estão praticamente empatados, diz o Estadão. Russomano parabeniza Covas e Boulos e diz que foi leal a Bolsonaro. Boulos diz que sua ida para o segundo turno em São Paulo é o início da derrota do bolsonarismo. Covas e Boulos, nova polarização confronta perfis e propostas distintas. Maioria das capitais terá decisão no segundo turno. Anabolizado em 2018, PSL não emplaca nas capitais e vai readquirindo seu verdadeiro tamanho. Prefeitura de São Paulo, segundo a Folha de São Paulo, deve analisar nesta semana se há crescimento de internações por Covid-19. As internações na rede pública acompanham o aumento das internações na rede privada.
Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, convoca mega aglomeração na Igreja Paulista neste ano. Após alta de internações por Covid em hospitais privados, Rede Municipal de São Paulo mostra a mesma tendência. Guarulhos terá segundo turno entre ex e atual prefeito. O petista histórico Eloy Pietá deve se eleger prefeito em Guarulhos. Eleição expõe fragilidade do capital político de Bolsonaro em grandes centros, diz a Folha de São Paulo. Bolsonaro vê aliados naufragarem. Filho com menos votos e Valdo Açaí não eleita. Eleições nas capitais indicam freio em onda antipolítica que elegeu Bolsonaro. Boulos encarna o velho normal da disputa entre PSDB e esquerda em São Paulo. Eleição mostra tendência de leve deslocamento à esquerda em capitais. Entre 23 cidades, 4 que tiveram um movimento significativo foram para a esquerda e apenas uma para a direita. Investigação aponta operação coordenada em ataque à TSE e postagens alegando fraude. É a tática de Trump usada pela direita brasileira. TSE enfrenta lentidão em apuração e problemas na emissão do e-título. Ida de Boulos ao segundo turno anima a esquerda em São Paulo e esquenta a polarização com Covas. Russomano derrete pela terceira vez e Arthur Duval cresce. No segundo turno, Covas aposta em moderação e tenta fixar a imagem de Boulos como radical. Boulos enfrentará Covas no segundo turno em São Paulo. Orlando Silva ataca Lula no Twitter e Tato curte a publicação contra o ex-presidente. Aliados de Bolsonaro tentam emplacar versão de que Bolsonaro não perdeu a eleição. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.